Fui doutrinado dentro da igreja, dentro de um grupo de pessoas da igreja, que era comum se ouvir: pela obra eu deixo pai, mãe, mulher, filho, deixo qualquer um para trás. Isso, eu fui treinado a isso. Eu aprendi isso dentro. Eu era um dos mais, talvez, fanáticos de lá de dentro. Um dos mais fanáticos de lá de dentro. Vamos lá, dons espirituais. Eu fui muito usado em dons espirituais. Muito. Visões, revelação, línguas estranhas. Paulo, e como? Se você alega que não era o Deus verdadeiro, por trás de muitas profecias mentirosas e comportamentos mentirosos, e esses dons espirituais, é o seguinte: como nascem esses dons espirituais? Esses dons espirituais, ele nasce de um estado mental vicioso e repetitivo. Você, quando chega em um ambiente desse, essas práticas, elas já são perpetuadas lá dentro. É comum lá dentro isso. E de tanto se repetir isso, você já ouviu falar em pessoas viciadas em jogos? Jogo de azar? Viciada em jogo do bicho, gente viciada em cartas. Em Las Vegas, dá muitas tragédias em Las Vegas, por causa dos cassinos. O vício destrói as pessoas, que as pessoas sonham ficando milionários, sonham ficando rico. Aqui no Brasil, muita gente se desespera no jogo do bicho, perde a vida no jogo do bicho, porque sonha com aí eu brinco com minha mulher, sonha com lobisomem, sonha com caipora, no outro dia joga e fala: tá vendo aí que funciona mesmo, que a coisa funciona. É o vício da coisa, a repetitividade da coisa faz a mente dele projetar coisas que Deus não falou. Por isso que nascem as falsas profecias. A mente dele está condicionada a isso. O ambiente é propício. Na hipnose, isso é chamado de pré-talk, que é todo um cenário preparado para uma hipnose. Então, quando você chega dentro de uma igreja, os cânticos, o louvor, a maneira que é cantada, a pregação, o tratamento, na porta da igreja, geralmente você coloca uma pessoa sorridente. Você não vai colocar na porta da igreja um cara travado, mal-humorado. Você vai botar sempre um cara que tem um sorriso, pelo menos com gato ali, bem-vindo à casa do Senhor. Aí o sujeito vai ali dizendo: poxa, seu mané do bar não me trata bem assim, aqui me tratam. Aí, seja bem-vindo à casa do Senhor, chama a igreja de casa do Senhor, nega que a casa do Senhor é o coração do homem pelo qual Jesus deu a vida, mas enaltece a construção do líder, da igreja dele. Então, isso é o pré-talk. Então, tudo ali. Aí, quando chega lá, pessoas levantam do banco para ele sentar e fala: poxa, eu nunca me recebi. No bar eu recebo um soco no olho. Aqui o cara sai do lugar para eu sentar. É um tratamento VIP. 2 meses depois, ele já está induzido a ir para o seminário. 3 meses depois, ele dá aula para Deus. E é assim que funciona. Isso vai na mente dele, vai trabalhando, ele vai assistindo e vendo, e vendo, e vendo, e vendo. E vem, são repetitivamente. A mente humana, ela é tão poderosa e vulnerável que na história da humanidade, muitos casos contados que pelos índios, muita mitologia no mundo, a mente das pessoas produziam muitas coisas que já vinham de outros. Então, dentro desse tipo de ambiente, é normal a sua mente ceder, porque tudo está preparado para que ele vai ceder. Os seminários, as pregações, a repetitividade. Ele não consegue ler a Bíblia e enxergar a Bíblia de maneira real, natural, simples, correta, pura, sem viés ideológico nenhum, não. Ele não consegue enxergar. Ele vai ler a Bíblia, ele só vai ler e entender segundo a doutrina da igreja dele, o que prega na igreja dele. E os dons nascem disso aí, nasce desse pré-talk, nasce dessa repetitividade. Então, eu fui muito usado porque eu emprestei a minha mente para essa igreja. E fizeram um bom uso deles, porque eu levei muita gente para essa igreja. E me arrependo de todos. Se eu pudesse, eu teria tirado todos que eu levei. Se eu pudesse, teria tirado o dobro para Cristo. Não para ficar aí mendigando fé e mendigando bênção a esse tipo de líder religioso, não. Se eu pudesse, eu tiraria todos para Cristo Jesus, para dizer: cumpre-se agora na tua vida aquilo que Jesus
disse em João 10,16, né? Tenho muitas ovelhas, mas não são desse aprisco. Mas convém que eu as guie, para que elas pertençam a um só rebanho e um só pastor. Então, Jesus, João 10,16, está dizendo, ele tem muitas ovelhas, que infelizmente não está seguindo ele, está seguindo os líderes, esse tipo de líder. Mas a promessa de Jesus é dizer, sai dela, povo meu, para que essas pessoas sigam um só pastor. E ele fala assim, de quem você é? Eu sou de Cristo. E qual é essa igreja? Eu sou de Jesus. Eu sigo o Deus verdadeiro, eu sigo o Deus que salvou minha vida na cruz, que deu a vida por mim. E o que deixa o cara pensar o que ele quiser. Mas os dons espirituais dentro desse ambiente, não falar desses, porque eu não tive desse, eu tive nesse ambiente. Ele é um estado mental desenvolvido por repetitividade de ensino e pregações e vício pelo que os outros também já são condicionados. E você vai ter, infelizmente, você vai se tornar um igualzinho e depois ainda achar que você está sendo usado pelo Espírito Santo. E eu achava. E hoje eu me deleito com o Espírito Santo de Deus e às vezes acho graça. Às vezes eu rio dessas coisas, falando com Deus com carinho, com amor. Eu chorei muito, pedi perdão a Deus. Eu chorei muito, arrependido, pedi perdão a Deus das pregações minhas, de tudo isso que eu vivi lá dentro, dos dons que eu emprestei a minha mente para esse pessoal implantar o que eles queriam. Eu fui um fio condutor e Deus já me perdoou, graças ao bom Deus, ao verdadeiro Deus, me libertou disso.